Salve, salve, rapaziada! Começando mais uma tabelista. E hoje a gente vai falar simplesmente dos maiores clássicos do Brasil. Nessa nossa tier list a gente tem alguns tópicos, dentre eles o primeiro, que é o clássico que para o Brasil. E para ser um pouco mais legal, assim, a gente vai deixar só um clássico podendo entrar nesse ranking. Depois dele a gente tem os clássicos que fazem barulho ali, chamam a atenção, Sim, mas que não chegam a ser o que para o Brasil. Temos também o Nem Fede Nem Cheira, que já diz por si só, aquele que ninguém liga e o que nem chega a existir uma rivalidade. exatamente. Lembrando sempre, é a nossa opinião. Se você tem a sua, já deixa nos comentários, porque a opinião é igual umbigo, cada um tem o seu. Vamos falar outra coisa. Exato. Então, ó, vamos começar com o primeiro. A gente selecionou mais ou menos em ordem alfabética. E o primeiro é o clássico nordestino, é o clássico baiano, Bahia e Vitória. Eu vou começar a falar porque eu acho que esse clássico ele tem uma certa rivalidade, já foi muito mais relevante numa época em que os dois estavam mais parelhos, mas hoje a equipe do Bahia, por ser SAF, por ter o Grupo City envolvido, fica muito acima do Vitória, que veio de uma Série A boa ano passado, tá na Sul-Americana, mas ainda é um Vitória muito fraco, que vai lutar contra o rebaixamento, acredito eu, esse ano. Então acho que essa rivalidade é sim muito forte, mas de uns anos pra cá ela vem se distanciando mais e o Bahia vai evoluindo ainda mais, mesmo com o Vitória ganhando os clássicos, até foi campeão, o último campeão baiano foi o Vitória. Mas é o que eu acho. Eu concordo e discordo de você. Eu acho que o clássico ele tem sim uma disparidade muito grande, mas que o Vitória tá chegando, entendeu? Como você disse, você acha que eles estão se afastando, eu acho que o Vitória tá chegando. Ele subiu para a primeira divisão, ano passado fez uma campanha bem decente, e eu acho que esse ano eles vêm até que bem fortes comparado ao que foi ano passado. Eu acho que eles brigam por uma vaga ali na Sul-Americana, e quando se trata de clássico, eu não acho que o Bahia é muito superior à Vitória não. Quando os dois se enfrentam, pode ser que o Bahia tenha um elenco melhor, mas no pau a pau assim... Quando os dois se enfrentam, querendo ou não, quando os dois se enfrentam, como eu falei, o último campeão baiano ainda é o Vitória, vamos ver esse ano. Mas eu acho que fazem um barulho. Acho que que seja muito mais que isso e nem muito menos. Acho que essa colocação tá boa pra eles. Eu acho que dá pra colocar em fazem barulho, mas quando a gente pensa em nível Brasil... Não chega a fazer um barulho. Eu acho que eu não pararia pra assistir um Bavi, entendeu? Exato. Isso não, ainda mais pelo elenco que o Vitória tem. Então, eu acho que não é um ninguém liga, mas eu acho que nem fede nem cheira. Pra mim, não fede nem cheira. Vai ter um Bavi ali, eu talvez assista se eu não estiver fazendo nada, mas... não fede nem cheira, pode ser. Então, nem fede nem cheira. Agora, o próximo, a gente vai falar de uma rivalidade carioca. Lembrando que a gente tentou separar mais ou menos um de cada estado para ser justo. O único que não tem é o paulista, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas agora o carioca a gente separou Flamengo e Vasco, que historicamente é o maior clássico do Rio. Hoje em dia eu acredito que não é mais. Hoje em dia eu acho que Fla-Flu é maior pela crise que o Vasco está nos últimos anos, mas historicamente não tem como você falar de rivalidade carioca se não ser Flamengo e Vasco, ainda mais por Eurico Miranda e tudo mais. Hoje não existe rivalidade. Flamengo e Vasco hoje não existe rivalidade. É uma disparidade imensa. Se a gente for falar de história, é um clássico gigante, mas hoje, nos últimos 10 anos, não existe rivalidade entre Flamengo e Vasco, porque o flamenguista tem até dó, às vezes, do Vasco, de tão triste que tá a situação do Vasco, e, na minha opinião, a gente vai acabar colocando em não existe rivalidade. Eu acho que dá pra colocar nesse ranking, ainda mais quando a gente analisa a questão de disparidade entre os dois times. É muito grande, melhor. Tipo assim, o Flamengo é muito melhor que o Vasco em todos os aspectos. Gestão, elenco, tudo. E quando tem clássico, não é igual no Bavi, que o clássico é outro jogo, não é como se os elencos importassem muito. Ali importa, tipo assim, o Vasco só apanha e apanha do Flamengo. Exato, e aí no Rio, pelo menos, Flamengo e Fluminense tem esse negócio que o Bavi tem de ser o clássico, de ser um jogo diferente, de mesmo com o Flamengo muitas vezes tendo um elenco muito mais forte, o Fluminense vai e ganha porque é clássico, não tem jeito. E o Flamengo e Vasco parece cada vez mais nos últimos anos vem se tornando um jogo qualquer, um jogo em que o Flamengo vai jogar contra, sei lá, o Cuiabá e não tem muito mais esse sentido de rivalidade. Então, pra mim, nem existe rivalidade. Eu acho que dá pra gente colocar, eu concordo plenamente com você.
Que infelizmente, viu? Porque o Vasco é um time muito grande, tinha que ser muito mais valorizado, mas as crises dos últimos anos vêm decaindo muito. E agora vem Fortaleza e Ceará. Mais um clássico nordestino. E esse é difícil também, é difícil. Eu acho que existe a questão da disparidade dos times também. O Fortaleza que tá muito bem nos últimos anos, é até estranho o jeito que eles subiram, por exemplo, nos últimos brasileiros, eles sempre brigam lá em cima da tabela. E o Ceará, como a gente vê, ele briga na Série B e pra baixo até, dependendo do ano. Sim, o Ceará caiu há um tempo atrás, mas eu ainda... Esse é um clássico bem mais ou menos assim. Eu acho pior que o Bavi. Eu também acho pior que o Bavi. Acho que tinha que ser Ninguém Liga, porque é um clássico legal, mas você não para pra assistir. É porque ele é tão Ninguém Liga que eu não sei se existe, tipo, disparidade no jogo, entendeu? Porque eu nunca assisti um Fortaleza Ceará na minha vida. Então eu acho que dá pra pôr Ninguém Liga, porque se eu não sei, você também não deve saber muito, porque a gente não liga. Exato. Ninguém Liga, vamos colocar nessa, porque... Justo. Agora a gente vai falar de Guarani e Ponte Preta. Forte, tá? Forte. Que é um clássico que a gente, assim, tem um pouco de experiência por a gente ter vivido um derby. A gente foi no Majestoso. Aliás, vai lá assistir o nosso vídeo que ficou muito da hora. Vou tentar deixar no cardzinho aqui em cima, já clica ali. Exatamente, então vai lá porque o vídeo ficou muito legal. O Rafael Claus deu uma ajudada. Nossa senhora, que rápido bizarro. Mas assim, tá muito da hora o vídeo. Mas falando do clássico mesmo, é um clássico muito legal, cara. É um clássico que para ali Campinas, por ser uma cidade, não estado, acaba decaindo um pouco. Mas eu acho que é legal, assim, mesmo que a Ponte e o Guarani tenham caído pra Série C, é um clássico legal pra quem vive ali, é um clássico da hora, mas querendo ou não, a gente também não pode ranquear muito alto, porque... Eu acho que, assim, em questão de Brasil, é pequeno, relativamente pequeno, porque, não vejo alguém do Nordeste falando, nossa, hoje tem Ponte Preta e Guarani. Eu acho que isso não vai acontecer, entendeu? Mas quando a gente para analisar o estado, e principalmente Campinas, cara, é bizarro. A gente foi lá e, assim, é uma rivalidade que eu nunca vi igual. Tipo assim, já vi, mas eu vou deixar pra falar isso mais tarde, mas que eu presencialmente vi é assustador. Tem as cenas que a gente pode comentar aqui. O cara vestido de macaco mordendo a galinha. Os caras fizeram uma rede, tipo um varalzinho de cabeça de galinha morta, gente. Isso aí é absurdo. Uma rivalidade muito, muito boa, muito grande. Muito legal. E eu acho que, por mais que na cidade, faz um barulho no Brasil. Sim. E é muito grande. Assim, eu acho que a gente pode colocar como fazer um barulho. A gente pode estar levando também o que a gente viveu um pouco esse clássico. E a gente guarda no coração porque foi muito legal. Mas vamos colocar em fazer um barulho porque é muito... Eu acho bem justo. E agora a gente vai ficar com outro clássico paulista. Como a gente colocou dos grandes, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no Rio. Historicamente, Palmeiras e Corinthians é o maior clássico, o derby paulista. E é muito da hora. Eu gosto muito de Palmeiras e Corinthians. Tanto da rivalidade dos últimos clássicos que teve a cabeça de porco, aquela provocação foi incrível. Foi sensacional. Mas eu tenho um ponto a falar desse clássico, porque eu acho o clássico muito foda. A rivalidade entre os dois times é muito grande. E, para o estado, no mínimo o estado, se não para o Brasil, sim, porque são dois times de Série A, dois times relativamente grandes. Então, assim, eles chamam a atenção, não tem como. Você vai ouvir alguém no outro lado do Brasil falando, vai ter Corinthians e Palmeiras hoje. Eu acho que é um clássico que faz muito barulho. E assim, só que tem um problema pra mim. Os jogos são muito chatos. Eu acho que os dois times, eles têm tanto medo de perder, que é um jogo que vai ter pouco gol, que vai ser muito mais briga do que futebol jogado. Sim. Normalmente, clássico, querendo ou não, é mais ou menos assim. Os últimos clássicos paulistas têm se mostrado um pouco diferente, com um pouco mais de gol, mas realmente é um clássico mais jogo duro, um jogo mais difícil, poucos gols, jogo muito estudado. Fazem um barulho, na minha opinião, também fazem um barulho, porque a gente que vive aqui em São Paulo sabe quanto é grande esse clássico, eu acho quanto que faz um barulho, mas na frente de Guarani e Ponte Preta. Na frente de Guarani e Ponte Preta, logicamente. Porque isso aí vai questão do Brasil, Exato. Eu acho que vai ter gente até que colocaria para o Brasil, mas eu acho que tem um lugar ali que tá... o para o Brasil a gente vai chegar daqui a pouco, eu acho que já tá meio definido. Agora vamos pro Clássico Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, que assim, é um clássico gigantesco. É um clássico, o maior clássico de Minas. É muito da hora, mas também é meio assim, eu gosto, mas o último foi muito legal por causa
da melhora do time do Cruzeiro, mas assim, de 2019 pra cá, o Cruzeiro foi ladeira abaixo, não consegue nem chegar na final do Campeonato Mineiro e... Mas tá tem um fraco. ponto que o Cruzeiro é o pai do Atlético. A gente não pode esquecer isso. Quando os dois se encontram, o Cruzeiro tem aquele poderzinho a mais. Mesmo com o time mais fraco, mesmo estando na Série B, o Cruzeiro sempre deu muito trabalho e foi muito chato pro Atlético Mineiro. São 6 campeonatos mineiros seguidos do Atlético que o Cruzeiro chega Mas eu tô nem na falando final. que o Cruzeiro, ele contra o Atlético é outra coisa, entendeu? Eu discordo completamente, assim, eu acho que os últimos clássicos entre os dois, o Atlético ganha muitos, eu acho que o Cruzeiro ganha poucos até, então, pô, nos últimos anos, assim, não tem como você colocar como um clássico grande, ainda mais pela crise do Cruzeiro. O último foi muito legal, porque melhorou o time, mas eu acho que hoje não fede, não cheira. Algo que me incomoda é o fato deles terem... Foda que eu vou falar, forte, tá? Esse clássico é um clássico recente, porque o Atlético Mineiro ficou reconhecido recentemente, ali em 2013 com o Ronaldinho. Você que tá falando isso. Então, e aí eu acho que por ter uma necessidade de clássico em Minas Gerais, esse clássico foi ficando mais forte do que ele já foi um dia, entendeu? Foi crescendo porque, pô, querendo ou não, tem 2 times grandes em Minas. Se considerar o América, tem 3, mas... Vamos de não fede nem cheira? Eu acho que em quesito Brasil, mas eu acho que, pô, faz um barulho. Eu acho que tem que trocar o Guarani, Ponte tem que cair, hein? Eu não queria que caísse, eu tenho guardado no coração. Eu acho que tem que cair. Porque Cruzeiro e Atlético é um clássico legal. Eu acho que é maior que Ponte Preta e Guarani no Brasil, mas aqui no coração. Vamos trocar. Ponte Preta e Guarani cai pra nem fede nem cheira. Na frente do Bavi. Na frente do Bavi. E sobe o Cruzeiro e Atlético Mineiro pra fazem um barulho, porque é um clássico legal, um clássico que o pessoal comenta. Exato. E mesmo com tudo que vem acontecendo nos últimos anos, é um clássico legal. Agora a gente vai pra provavelmente o top 1, que é o Grenal. Isso é bizarro. Não, eu não vivi o Grenal, o Rick pode falar um pouco mais, que já morou um pouco no Sul. E é um clássico gigante, assim, um clássico que já rolou na Libertadores, pra quem lembra, em 2020. Foi muito legal, eu queria assistir aquele jogo, falei, pô, vai ter Grenal na Libertadores, vai ser um negócio diferente. E mesmo na pandemia, que foi na época da pandemia esses jogos, é um clássico diferente, é um clássico muito legal de se assistir. E sempre tem briga, que clássico é legal porque tem briga, pô. Não, tem que ter briga. Diferente. E Grenal, todo Grenal tem briga, todo Grenal você vê que os caras querem ganhar, impressionante. E, querendo ou não, tem uma dominância também do Grêmio em cima do Inter nos últimos anos, mas você vê que é um jogo diferente. O pessoal no Sul sempre comenta que 2 semanas antes do Grenal, os caras já tá comentando, falando, tem Grenal, tem que ganhar e tal, então é muito da hora e tem que ser top 1, não tem jeito. Eu, como o Léo disse, já morei no Rio Grande do Sul, moro até hoje, e assim, é algo anormal. No dia de Grenal, a cidade para. Entendeu? É só falando de Grenal, você vai ver todo mundo na rua com a camisa do Grêmio ou do Inter. E assim, o que acontece no Rio Grande do Sul? Lá, você não tem alguém que torce pro São Paulo no meio do Rio Grande do Sul, não. É Inter ou Grêmio. Você nasce, você escolhe, ou você vai ser Inter ou você vai ser Grêmio. E assim, é uma rivalidade muito grande. Eu moro numa cidade pequena, bem longe de Porto Alegre, onde é o clássico. E, cara, você vai ter briga, vai ter gente querendo se matar na rua. Então, e eu moro num lugar muito afastado. Quando você vai mais pra capital, isso fica pior, né? E é um clássico muito pegado e eu acho que é um clássico muito disputado também. Por mais que o Grêmio tenha essa vantagem, vamos dizer assim, os jogos são muito equilibrados. Eu acho que isso faz um clássico ser diferente. Porque o clássico, mesmo quando o time é mais fraco, o poder de ser um clássico é tão importante esse jogo que é quase uma final. Então os times vão com tanta força que o jogo é pau-pau. Não tem jeito, tem que ser o primeiro colocado. E disparado. Vai ser o primeiro colocado, não tem jeito. Para o Brasil, porque, desculpa, se você nunca assistiu um Grenal, Você tá vivendo errado. Você tá vivendo errado. E agora a gente vai para os nossos 2 últimos. Vamos colocar eles mais ou menos na mesma categoria, eu acho. Que agora é o Repá e o Curitiba e o Atlético Paranaense. São 2 clássicos muito legais. O Repá é assim, no Pará falam que é um bagulho absurdo, assim, é um negócio muito diferente. A gente ainda, infelizmente, não teve a oportunidade. Eu acho que... Exato. E eu acho que, assim, fora do Pará,
não é um clássico que você para pra assistir, ainda mais pela qualidade dos dois times. E acho que os dois ficariam no Liga em Liga pra mim. São dois clássicos regionais. Essa é a Exato. questão. Saiu da região deles, eu não vejo ninguém falando, nossa, hoje tem reparo, vou parar o que eu tô fazendo pra assistir. Até o Atlético e Curitiba, que é um clássico maior do que o Repar, com certeza é. Mas pela disparidade, o Coxa há muito tempo brigando na Série B e o Atlético Paranaense melhor nos últimos anos, nesse último ano caiu, né, fez a parte dele para ter mais clássicos. Eu acho que eles queriam essa rivalidade crescendo, Exato, entendeu? queria. Então eles fizeram isso de rebaixar para aumentar o número de clássicos no ano, mas eu acho que os dois ninguém liga, sinceramente. Exato, vamos colocar os dois no Liga em Liga. E assim ficou a nossa tabelista de hoje e ficou muito da hora. Deixa nos comentários se você discorda ou se você concorda, qual que você alteraria aí. E como eu falei no começo do vídeo, é a nossa opinião, pelo amor de Deus. Ó, curte, comenta, se inscreve também se você gostou. E é isso, vamos ficar por aqui. Valeu, rapaziada, é nóis, tamo junto. Até a próxima.